Bom dia, meus queridos. Hoje estou fazendo um vídeo diferente, né? Passando a mão na minha cabeça, porque tá calor aqui. Eu quero hoje falar de um assunto, o segredo para a gente é, passar pela tribulação. Nós todos somos atribulados de uma forma ou de outra. Mas o que acontece é que nós, nos últimos dias, temos visto muitas tribulações em nossa vida, aquilo que nós passa, mas a maior tribulação é aquela para nós exercer a nossa fé, para nós passar por situações, por defender a nossa fé, defender a nossa religião que seguimos. Você sabe qual é o segredo? É estar preparado. Porque às vezes nós podemos chegar nos últimos dias agora que tem a grande tribulação que hoje nós é chamado de decreto dominical. E o povo que guarda o sábado vai passar por isso. Aqueles que estiver vivo até lá, vai passar por essa situação. Mas o problema nosso, o maior, é estar preparado. Daniel era um homem preparado para tudo que viesse. Mas a primeira coisa que Daniel fez com seus companheiros foi não aceitar tudo que o rei mandavam fazer. Primeira coisa, ele rejeitou a alimentação. Primeira coisa. Ele resolveu não contaminar. Agora, por que Daniel fez isso? Porque aqueles homens eram preparados, eles tinham conhecimento. E eles resolveram não contaminar a comida do rei. Esse foi o primeiro passo quando eles chegaram cativos em Babilônia. Primeiro passo. Aí, depois deles, vem 3 jovens, não aceitou um decreto do rei Nabucodonosor de adorar uma imagem construída no campo de Undura. Essa imagem era toda de ouro, feita mandado fazer pelo rei e colocada no campo naquele campo de Undura para que o povo adorasse. Agora, é interessante que quando eles foram vistos, todo mundo de joelho, com o rosto no chão e eles andando no meio do povo. Eles lá olhando, eles não estavam prostrados. Porque o segredo da nossa vida é não prostrar perante homens e nem perante situações que é imposta por... Então eles eram homens preparados. Primeira coisa, não aceitou se contaminar. Segundo, não aceitou adorar a imagem. E eles eles venceram. O terceiro ponto que eu quero dizer agora é sobre Daniel. Daniel, ele era um grande homem ali na Babilônia já. É de ele não aceitar a proibição de adorar um Deus diferente, a não ser que fosse o rei. E o rei Dario
agora quero chegar nesse ponto. O rei Dario, ele foi subordinado por 119 príncipes, ou 119 ministros, o qual Daniel era chefe desses 119, porque o rei constituiu 120 príncipes ou 120 ministros para poder governar. E Daniel era o chefe deles. E Daniel não. E eles se enciumaram de tudo isso. E aí eles pegaram e criaram uma lei e levou para o rei assinar. Agora o coitado do rei Dario assinou sem saber, mas ele achou que ele podia ser um grande agora, sendo adorado como Deus por 30 dias. E ele não sabia que aquele documento era para implicar com a vida de Daniel, porque eles estavam enciumados por Daniel ser o chefe deles. E eles assinaram o documento. Agora eu quero contar o segredo O primeiro segredo é que a gente tem que estar preparado. E o segundo segredo é orar, sem medo. Porque Daniel agora lida, quando eles criaram aquele documento, Daniel estava proibido de orar a outro Deus, a não ser o rei Dario. Aí aqui capítulo 6 de Daniel e o verso 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia o seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A Bíblia, nova versão internacional, é muito claro, diz que ele costumava fazer isso todos os dias. E quando ele soube que o documento estava pronto, assinado contra ele, é que ele era contra ele, não era contra ninguém. E o rei, por sua vez, assinou esse documento sem saber que era contra Daniel. Agora vamos para o futuro. A gente está sabendo aí que está sendo mostrado em todas as redes sociais por pastor Michelson Borges, e outros pastores, que vem vindo aí o domingo climático, o domingo verde. Então, essa desculpa desse dia é para implicar com a guarda do sábado. Somente os guardadores do sábado que vão ser penalizados. Então, ministro evangélico, estão assinando documento também aí a favor do Vaticano. Talvez pode ser que nem o rei, assinando inocentemente. E nós temos presidente no Brasil que ainda apoia a liberdade religiosa. E pode ser que um presidente, mesmo apoiando a liberdade religiosa, vai assinar um documento pensando aí, não, mas é o domingo climático nós temos que assinar porque nós precisamos de salvar o nosso país e tal, então nós temos que ter um dia de descanso e tal, e vai assinar esse documento sem saber por que ele vai. Não precisa nem ser um governo contra nós, porque o Dario não era contra Daniel, mas assinou um documento sem saber contra Daniel. Então, mesmo governos em favor da liberdade religiosa podem assinar um documento em favor do Vaticano proibindo o trabalho nesse dia, fazer fumaça, fazer fábrica trabalhando, poluindo
Então, por isso que é um domingo climático, que chamado aí um dia, e muitos já chamam Dia do Senhor, né? E, e então nós precisamos entender que Daniel foi usado para dar uma lição no rei. Sadraque, Mesaque e Abednego foi usado para dar uma lição no rei Nabucodonosor, né? Porque esses reis achavam que eles eram Deus. E hoje nós vemos aí o papado, ele considera como se fosse um Deus. E podemos assinar um documento, os governos, os líderes religiosos, pode assinar um documento aí, sem saber por que está assinando, em favor de uma coisa, mas contra outra. Quer dizer, em favor não, é favor do domingo climático, da ecologia e de muito. Então estão usando aí, eles estão usando aí argumentos somente para prejudicar os mandamentos de Deus. Então, nós temos que estar preparados como esses homens foram usados para dar lição nesses reis, nós também podemos ser usados para dar lição nos governantes atuais, através da nossa fé. Mas isso é uma coisa que eu quero dizer a vocês, que nós precisamos estar preparados. Se nós não estiver preparado, jamais nós vamos passar por isso. Mas o segredo é orar como Daniel orou. Mesmo sabendo que ele estava fazendo uma coisa contrária às leis humanas. Mas ele orou. O segredo é esse. E nós sabemos que o fim está aí, está chegando. As coisas estão cada vez fechando mais, afunilando. E precisamos o quê? Estar preparado. Porque se nós não estiver preparado, jamais nós passaremos por uma situação que nem Daniel passou, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Porque Deus nos usa para testemunhar da sua palavra. E ver tantos outros que passaram aí. De todos os apóstolos, o único que morreu, nós não sabemos que tipo de morte que ele teve, foi João. Mas Deus tinha o quê? Ele foi até colocado dentro diz nos livros de Ellen White, o Atos dos Apóstolos, ele foi colocado dentro de um tacho de óleo fervendo e saiu sem queimar nada, saiu inteiro. E como eles viram que eles não conseguiam matar João, eles colocaram ele na ilha de Patmos. Por quê? Porque Deus tinha um trabalho para ele lá. Escrever o Apocalipse que hoje nós temos. Então, temos a Bíblia e o livro de Apocalipse em nossas mãos, porque João passou por essa situação e ficou lá. Então, todos nós somos usados para levar a palavra de Deus a outras pessoas, né? E mostrar para as autoridades a nossa fé. Então, nós devemos o quê? Orar todo dia, entregar nossa vida todas as manhãs e ao meio-dia, e à noite, e toda hora. Então eu espero que essas poucas palavras nesta manhã sirva para ajudar você, ajudar a mim e todas as famílias que servem a Deus, que guardam os mandamentos de Deus. Então, aí você vai passar por situações difíceis, mas o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, né? Então, nós precisamos de ter fé, não arredar o pé dos caminhos de Deus. Espero que Deus nos ajude nesta manhã e que dê uma manhã
de sexta-feira, preparando para o santo dia do Senhor, que é o sábado. Então vamos orar por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu agradeço pela nossa vida, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoando esses canais de televisão ou que levam a mensagem, a Novo Tempo, também os canais das pessoas que faz o trabalho no YouTube, né? Pastor Eleazar, também, que é o Fala Sério Pastor, e também abençoa o pastor Michelson Borges com muitas mensagens e todos os companheiros que têm nessa jogada de trabalho evangelístico através do YouTube, através das redes sociais, Instagram, Facebook, que seja usado esses canais para levar a palavra de Deus. E peço que Deus nos abençoe, nos ajude cada dia mais. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, vocês gostaram aí dessa mensagem? Dá o seu joinha e também inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos, com os grupos, para que essas mensagens espalhem para o mundo inteiro. Porque as redes sociais atinge o mundo inteiro rapidamente. E peço que os que orem por esse canal também, que eu sou novato no canal, ainda criei o canal agora, ainda tem muita coisa para me melhorar, né? E espero que Deus nos ajude. E até o próximo vídeo.